bom ter você aqui nesta noite. Como é bom ter você aqui escutando os louvores e adorando junto conosco. Como é bom poder bendizer o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nos ouvindo. Você que está na sua casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso culto Sexta Mais. Estamos felizes demais por ter você aí na telinha do outro lado. Se você ainda não compartilhou com ninguém, se você não mandou para a sua família, sabe aquele grupo da família? Manda o link lá, fala assim, gente, isso aqui é importante, não é as figurinhas não, é o link, manda o link lá, porque Deus tem algo extraordinário para falar aos nossos corações. Bodes, como eu tô com saudade da Sexta Mais. Meu Deus do céu, como eu tô com saudade da Sexta Mais. Hoje eu acordei, eu falei, meu Deus, que saudade de estar lá, de pular, de abraçar o povo, que saudade que eu tô de vocês, que saudade que eu tô de vocês, Juventude Mais, eu amo cada um de vocês, mas é bom poder estar aqui compartilhando algo do Senhor com você. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, quando eu comecei a refletir sobre este tema, imersos, sabe, comecei a tentar entender a imensidão desse contexto, de ser imergido, de estar imerso. E Deus começou a falar ao meu coração. Sabe, nós estamos imersos em tantas coisas. Vocês já perceberam que nós estamos imersos em infinitas coisas? Nós estamos imersos, talvez, na faculdade, no nosso trabalho. Essa semana a Aline até falou assim, meu bem, você está trabalhando demais. Falei, glória a Deus. Porque eu entrei 8h30, saindo 8 da noite. Sabe, isso, a gente fica imerso lá, quando você vê, já passou tanto tempo. E chega no final do dia, você está exausto, porque você realmente teve que estar ali dedicado, focado, para que fosse produtivo durante o dia. Sabe, nós dedicamos a nossa vida a tantas coisas, mas nós não dedicamos a vida àquele que não só dedicou, mas doou a vida por nós. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a refletir sobre estar imerso. Poxa, onde estamos nos colocando como imersos? O que nós temos vivido? E quando nós pensamos em Evangelho, quando nós pensamos na palavra de Deus, uma das palavras que vem à nossa mente sempre é graça. Sabe, graça é uma das palavras que sempre vem à nossa mente. Só que eu não sabia de verdade, eu não sabia o significado da palavra graça no grego. Daí eu fui pesquisar, a palavra graça no grego é charis. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é charis. Charis que quer dizer favor, benevolente, amoroso, espontâneo e intercedido de Deus para com os homens. Olha isso, favor, benevolente, amoroso, espontâneo e intercedido por Deus para com os homens. Sabe, nós crescemos escutando essa palavra, graça. Mas é muito difícil nós vivermos imersos na graça de Deus. E agora ainda tem essa onda, né? Que o povo agora deu a questionar a Bíblia. O povo deu a questionar se a Bíblia é verdade. Eu não vou entrar em polêmica neste momento, mas nós estamos vivendo até isso, de ver que a nossa geração é capaz de questionar a veracidade da palavra de Deus, onde nós temos a palavra graça. Mas assim, tudo da nossa vida. Eu vejo jovens que às vezes falam, não, vou estudar para um concurso, então eu vou ficar imerso aqui nos estudos. Sabe, não, Marcos, eu estou com um grande projeto, eu vou ser youtuber, então eu preciso ficar imerso aqui no meu quarto. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela fica 24 horas, e eu não estou mentindo, 24 horas imerso dentro do quarto, e ele fala o tempo todo, não, estou trabalhando, porque eu vou escrever moda, sei lá, sabe, estou imerso em tanta coisa, mas esquece de estar imerso no que é o principal. Só que a gente vai perceber, e eu descobri isso, que a palavra graça, quando nós olhamos para as outras religiões, ela não aparece. A palavra graça, quando você olha para outras religiões, ela não aparece. A palavra graça, ela está estrita, vamos dizer, estritamente, ela é visível, ela é mais visível no Evangelho. Quando nós olhamos para as outras religiões, a salvação do homem, ela está condicionada a alguma atitude do homem. Tem que fazer caridade, tem que fazer isso, tem que ter essa atitude, essa. Só que no Evangelho você encontra graça,
que eu já dei aqui para você o significado. Eu já dei aqui para você o que significa a palavra graça no grego, que é caris. Favor benevolente, amoroso, espontâneo e intercedido de Deus para com os homens. As outras religiões sempre vinculam a salvação a algo. E hoje nós estamos falando sobre estar imerso. Só que antes de nós entrarmos um pouco mais, sabe, eu comecei a pesquisar e descobri que na Bíblia inteira, a Bíblia que hoje é questionada se é verdade ou não, mas na Bíblia inteira nós vamos ver a palavra graça sendo manifestada. Olha aqui, acompanha comigo, em Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver a graça criadora. Quando você olha para Êxodo, você vai olhar para Êxodo e vai ver a graça que liberta o povo. Quando você olha para Levítico e Números, nós vamos ver a graça que cria regras para o povo obedecer a Deus. Deuteronômio vai mostrar a graça que indica o melhor caminho da vida e da bênção. Josué, a graça que vence os inimigos intransponíveis. Juízes vai falar a graça que ouve o clamor do povo, perdoa pecados e livra dos inimigos. Ruth, a graça que sustenta o desamparado. 1 Samuel, nós vamos ver a graça que não permite que a lâmpada de Deus se apague. 2 Samuel, nós vamos ver a graça de Deus que dá início a um reino a partir de Davi, um reino a partir de Davi que não terá fim. 1 e 2 Pedro, 1 e 2 Crônicas, nós vamos ver a graça que realiza o inusitado para o povo de Deus. Quando você olha nesse momento da Bíblia, você vai ver corvo dando comida para servo de Deus. Você vai ver uma pequena nuvem do tamanho de um grão de uma nuvem do tamanho da mão de um grande homem, mostrando o quê? Anunciando um temporal. Você vai ver um exército fugindo por conta de leprosos que estão caminhando, e o barulho fica ensurdecedor, eles acham que é outro exército e vai embora. Quando você olha para Esther, a graça que não deixa que o povo seja destruído. Jó, a graça que dá em dobro tudo aquilo que o diabo tomou. Quando nós olhamos para Salmos, nós vemos a graça em poesia. Provérbios, a graça manifesta em sabedoria. Eclesiastes, a graça que se manifesta em tempo oportuno. Cantares, a graça que mostra intimidade. De Isaías a Malaquias, nós vamos ver a graça que prevê o futuro, a graça que alerta perigos eminentes e a graça que corrige os erros presentes. Tá bom, vamos para o Novo Testamento. Quando você olha os evangelhos, você vai ver a expressão máxima da graça, Jesus Cristo. Ele esteve aqui, Ele veio aqui por nós, Ele é a expressão máxima da graça de Deus. Você vai para Atos, você vai ver a graça se manifestando em poder. Quando você olha para as cartas de Paulo, de João, de Judas, você vê a graça de Deus, a graça em aprender a crescer, a graça em amadurecer e a graça em crescer em graça. E Apocalipse, nós vamos ver o cumprimento total da graça. Sabe, a graça de Deus, ela está presente em toda a Bíblia. Ela não está presente só no Novo Testamento, não, mas ela está presente, você vê ela em toda a Bíblia. E você vê a graça de Deus nas nossas vidas em todos os momentos. Você vê a graça de Deus no nosso dia, no nosso trabalho. Você continua vendo a graça de Deus. E eu queria com você ler algo e compartilhar algo rápido, simples, mas que foi poderoso quando Deus ministrou ao meu coração. Eu queria que você, se você puder, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim, vamos ler só a parte A. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler de novo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, quando eu li essa passagem, eu vi que Deus estava falando algo poderoso ao nosso coração e veio de encontro com o que eu vejo a juventude. Eu sou líder de jovens e eu vejo a juventude vivendo o tempo todo. E infelizmente não apenas a juventude, mas a nossa geração. Sabe, nós não entendemos, ou talvez não queremos entender, que estarmos imersos na graça já é suficiente. Sabe o que Deus está falando? É que a graça dele é suficiente para você. Estamos procurando complemento em tantas coisas, sendo que o que é manifestado por Deus, através de Jesus, a manifestação de Jesus ali é suficiente.
A gente vive correndo de um lado para o outro, buscando de várias formas complementos, enquanto Deus está falando aqui, ei, a minha graça te basta. Por que você está procurando complemento enquanto eu sou o total? Sabe, a minha graça te basta. Afirmamos ser a geração da profundidade, mas na verdade nós somos a geração do ai que vontade. Ai que vontade de ser usado por Deus. Ai que vontade de ser um pregador da palavra de Deus. Ai que vontade de cantar e ministrar igual o Micael estava cantando aqui. Ei, está na hora de nós sermos uma geração imersas por completo na graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para mim e para você. Sabe, o que não entendemos é que quando estamos imersos nele, somos e vivemos o que precisamos viver. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, o que o senhor está querendo falar aqui? Quando eu comecei a, sabe, olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Nós vamos ler Bíblia hoje aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Olha o que eu aprendo. A gente vê uma geração que ela é muito perdida porque ela fica procurando complemento em tanta coisa. Ela fica procurando complemento em tantos outros artifícios. Só que olha que Paulo fala aqui, mas pela graça eu sou o que sou. O que nós vemos de pessoas que estão querendo se tornar grandes pessoas, pessoas relevantes, sabe, mas estão buscando na fonte errada, estão querendo imergir no lugar errado, enquanto a Bíblia fala que a graça dele nos basta, e próprio Paulo vai nos falar assim que, pela graça eu sou o que sou. Sabe o Paulo, aquele que é referência, aquele que está nas nossas escrituras, que escreveu aqui também, sabe, que é citado, que é referencial para nós. O mesmo Paulo, ele falou assim, ei, eu não estou atribuindo a mim, mas eu estou atribuindo a graça de Deus que veio sobre mim. Então por que nós estamos querendo atribuir as outras coisas, buscar outros complementos, enquanto a graça de Deus nos basta? Paulo atribui tudo que é, tudo que faz ao favor de Deus. Sabe por que a nossa geração não desfruta da imersão da graça? Queremos viver o extraordinário, sem atribuir nada ao que é extraordinário. Nós queremos viver o extraordinário sem atribuir nada àquele que é extraordinário. Paulo, vivendo coisas magníficas, encontrou com Jesus, começou a viver coisas extraordinárias. Quando chega no final, quando ele pode falar combati o bom combate, ele escreve, ei, que eu sou, pela graça eu sou o que sou. Paulo diz, isso aqui foi algo que veio muito de encontro à visão que a nossa igreja está tendo. E novamente eu falei, meu Deus do céu, tá bom, lá vou eu. Paulo, ele diz que as oportunidades de trabalhar ele não criou, mas ele não deixou de aproveitar nenhuma, e por causa disso, ele se tornou quem ele era. Aí a gente vê um monte de gente, Valdes, querendo viver coisas extraordinárias, que nem nossos pastores vivem, que nem outros pastores, outras pessoas de Deus, mulheres de Deus, vivem, sem passar pelo processo, sem antes viver o que Deus está fornecendo para ele naquele momento. Eu vou te explicar. A oportunidade que você tem hoje de servir, seja onde for, é a graça de Deus manifestando para te tornar quem Deus quer que você seja. Eu vou falar de novo. A oportunidade que você tem hoje de servir, seja onde for, é a graça de Deus manifestando para te tornar quem Deus quer que você seja. Não despreze o processo, despreze o retrocesso. Sabe o que é retrocesso? É quando Deus te coloca uma oportunidade na sua frente e você fala assim, não, eu não quero porque isso não é para mim. Ei, Deus está criando processo para você emergir na graça dele e viver o extraordinário. Então não despreze o processo, sabe por quê? Porque Deus está te preparando, está te levando para um lugar extraordinário, a um lugar onde a graça de Deus está, onde a graça de Deus abundará sobre a sua vida. É ruim pregar assim, né? Porque você não escuta nem, glória a Deus. Você fala assim, mas se você está, sabe, se Deus está falando com você, coloca aí, glória a Deus, Deus está falando, aleluia. Aí vocês vão contando, se estiver no chat. Olha só o que eu encontrei. Até tomar uma aguinha.
fui pesquisar um pouco sobre imersão. Sabe qual que é um dos significados de imersão? Momento do desaparecimento de um astro ao ser ocultado por outro astro. Quando eu li isso, eu já entrei no mistério, já falei assim, meu Deus do céu. O significado de imersão, momento do desaparecimento de um astro ao ser ocultado por outro. Eu preciso falar alguma coisa a mais? Sabe, nós precisamos aprender a imergir e de deixar de querer surgir. Chega de querer imergir, sabe, chega de querer surgir e vamos imergir. Chega de querer surgir, eu vou surgir no louvor da igreja, cantando no domingo à noite, que é o auge, domingo à noite. Não, eu vou imergir pregando numa live da nossa igreja. Eu vou imergir quando, não sei. Sabe, chega de querer surgir, comece a imergir na graça de Deus, porque é ela que te conduzirá ao lugar onde Deus quer que você esteja. Quando você imergir de verdade, entenderá que tempo e processo são definidos pelo verdadeiro astro. Quando você imergir de verdade, você vai entender que tempo e processo é definido pelo verdadeiro astro. Sabe? Imersos, nós precisamos ser imersos. Mas a geração que questiona tudo, isso é bom, não é ruim de tudo. Mas a geração que só vive para questionar. Vivemos questionando enquanto deveríamos estar imersos. Tem gente que está perdendo a imersão na graça de Deus porque para um tempo para discutir com os amigos o que está acontecendo no momento. Eu já falei e vou repetir. Respeite o tempo e o processo de Deus e seja imerso na graça, porque é ela que te conduzirá. Vamos olhar para Ezequiel. O Valdir ministrou na semana passada. Em Ezequiel, a gente vê que Deus, sabe, que Ezequiel ele é levado a entrar nas águas. Eu comecei a ler aquilo ali, Valdir, que Deus começou a falar algo no meu coração. Ele chega, aí ele está lá, aí ele é conduzido a entrar nas águas. A cada momento, ele está numa profundidade. Mas aí eu comecei a falei assim, ele está vendo, ele entrando na água, eu tenho que olhar para a câmera, eu esqueço. Ele está vendo, ele entrando na água, será que ele não questiona quanto mais profundo é ali na frente? Será que nesse momento ele, peraí, calma que já está aqui nos artelhos, agora já está no joelho. Sabe? Você não vê ele questionando. Ele simplesmente permite ser imerso. Ele simplesmente permite ser imerso. Eu vou repetir porque Deus está querendo falar com pessoas aí do outro lado. Deus não quer simplesmente te levar a lugares que você está sonhando aí no seu coração. Ele quer te conduzir a lugares extraordinários, mas para isso você precisa se permitir ser imerso na graça de Deus. Enquanto quisermos entender, através dos nossos questionamentos, tudo que nós entenderemos são histórias contadas. Histórias que o Walter vai chegar e falar assim, eu estava na minha casa. Deixa eu lembrar uma história. Ele me contou uma história que eu fiquei, nossa. Ele falou assim, Marcos, olha aqui, minha sobrinha. Eu orava por ela. E ela estava aqui me falando que ela estava chorando. Ela estava na presença de Deus, vivendo algo extraordinário. Quem ele orava? Aí você vai simplesmente fazer o quê? Só ficar entendendo histórias como essa do Walter, enquanto tem pessoas do seu lado. Que se você se permitisse estar imerso na graça, você estaria desfrutando desse extraordinário que é contado através de histórias. Não tente entender, simplesmente viva. Viva. Já parou para pensar? Olha outra coisa. Isso que eu falei, caramba. Ezequiel, ele só vai caminhando, concorda? Quem é que ia medindo? Quando eu olhei eu voltei, Ezequiel 47, não, é 47, né? Ezequiel 47, quando eu olhei, eu falei assim, uau, ele só vai caminhando. Aí quem é que ia medindo?
quem é medido não era ele. Quem tinha um medidor não era Ezequiel. A medida que ele, olha isso, vou fazer que nem o pastor Wesley, meu Deus, a medida que ele caminhava, que era revelado a qual profundidade ele estava. Se você não entendeu, eu vou desenhar para você aqui. Sabe o que acontece? Está na sua frente. Está na sua frente a maravilhosa graça de Deus. Está na sua frente o extraordinário que Deus tem para você. Sabe o que você precisa fazer? Se permitir caminhar. Se permitir caminhar, porque à medida que você for caminhando, você vai entender o quão profundo você está. À medida que você for caminhando, você vai entender o quão profundo Ele quer te levar. Aleluias. Aleluias. À medida que ele caminhava, que era revelado para ele a medida. Não tem medida aqui. Pare de se preocupar ou saber em que nível você está. Para de ficar se preocupando. Nossa, eu já estou no nível, traz o paralítico. Não, paralítico não, mas um cego vai, Maico. Ei, para com isso. Se permite viver imerso nessa graça de Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Marcos, espera um pouquinho. Mas isso aí que você está falando é para quem está caminhando. É para quem está na igreja. É para você que é líder. Eu nunca vou desfrutar disso. Não, Marcos, eu nunca vou viver isso. Eu sou muito pecador para isso. Eu sou muito imperfeito para isso. Será mesmo que eu vou ser salvo e vou viver imerso nessa graça? Vou te responder com a nossa verdade, que é a palavra de Deus. Olha lá o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu vou ler de novo. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas eu errei demais. Então tá bom, toma aí. Gálatas 3, versículo 22. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Jesus não está perguntando quantos erros você viveu. Jesus não está perguntando o tanto de erro que você cometeu. Jesus está querendo que você neste momento venha imergir na graça dele. Jesus está te convidando a desfrutar dessa maravilhosa graça de Deus. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas atitudes e venha viver e desfrutar da maravilhosa graça de Deus. Somos imersos por elas todos os dias, só que nós deixamos de entrar para desfrutar dela. Ele está te convidando a viver imerso. Nós realmente, eu concordo, por mim, eu não conseguiria nunca, mas nunca mesmo, a minha salvação. Nunca. Por obras, nunca fazendo algo, limpando a igreja todo dia. Ei, olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia tem resposta para tudo. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não são as minhas atitudes que definirão que eu vou viver imerso nessa graça. Não são as minhas atitudes de vangloriar, de estar na igreja o tempo todo. Ei, a sua atitude que vai definir você viver imerso é você abandonar o seu pecado e se permitir caminhar imergindo na graça de Deus. Mas também eu sei que o favor imerecido de Deus foi manifesto por mim e por você naquela cruz. Eu sei. Quando a nossa vida estava totalmente acabada. Quando a humanidade estava totalmente condenada. Os homens olhavam para o lado, olhavam para o outro. E falavam assim, não, já foi, a gente sabe que nós estamos condenados, há condenação sobre nós.
há castigo sobre nós. Mas a Bíblia vai nos dizer que o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o nosso Senhor Jesus, que é a manifestação máxima da graça de Deus aqui nas nossas vidas, em qualquer lugar onde nós estivermos. O nosso Senhor Jesus, Ele desceu, Ele veio dos céus, Ele se fez pobre, Ele se fez humilde, Ele se fez pecador, Ele se tornou pecado em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos estar imersos na graça de Deus. Tudo o que Jesus faz nesta noite é te convidar a estar imerso. Tudo que Jesus faz é te convidar a estar imerso na graça de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato vivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Eu vou ler de novo. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Ele te convida a ser participante. Ele te convida a ser participante. Tem como abrir a câmera? Tem como abrir tudo a tela? Tem como abrir? Não? Abriu. Está vendo essa palavra aqui? Está vendo isso aqui? Imersos. Ele está te convidando a você ir na sua casa, na sua tela do seu computador, na tela do seu celular, a ser imerso. A ser imerso na graça de Deus, a ser imerso no perdão de Deus, a ser imerso na maravilhosa graça que Jesus manifestou naquela cruz, a graça que nos perdoa, que nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço que é imensurável, o preço que nós não poderíamos nunca pagar, mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos estar imersos na maravilhosa graça de Deus. Imersos. Mas Marcos, o que eu preciso fazer? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E não vem de vós, é dom de Deus. Tudo que você precisa fazer é ir onde você está, na tela do seu celular, no seu YouTube. Sabe, é você colocar assim: eu quero viver imerso na graça de Deus. Eu quero estar imerso nessa graça que me perdoa. Ei, Jesus está falando para você: venha ser imerso nessa graça, porque eu tenho perdão para você. Jesus está falando para você: ei, não pega essa culpa e coloca na sua frente, tira essa culpa e olha para mim, porque eu estou te chamando para estar imerso nessa graça de Deus. Ei, Jesus está falando com você que está me ouvindo neste momento. Não olha para os seus erros. Sabe, abandone-os. Abandone o seu pecado, aquele pecado de estimação, abandone ele e venha viver imerso na graça de Deus, porque dela provém a vida, porque dela provém tudo o que nós precisamos. Pela graça eu sou o que sou. Ei, e assim como Paulo diz, eu digo, a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Ela nos basta porque não importa a situação que estejamos vivendo. Não importa se é em meio a um coronavírus. Não importa se é em meio a uma crise econômica que vem à frente. Não importa. Deposite toda a sua confiança naquele que é a manifestação máxima da graça de Deus. Eu te convido neste momento, no seu chat, se você quer receber Jesus, se você quer neste momento entregar a sua vida para Ele, sabe, participar de tudo isso, ser imerso nessa graça, eu te convido neste momento a colocar aí: eu quero viver isso, eu quero viver, eu quero desfrutar dessa maravilhosa graça. Eu te convido neste momento, sabe, não olhe para os seus erros, olhe para aquele que tem tudo o que nós precisamos, Jesus.
Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, eu quero ainda te incentivar e te encorajar. Não tenha medo. Coloque o seu nome, coloque o seu e-mail, que tem um Ministério de Integração que vai entrar em contato com você. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Diga! Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero! Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir. Escute, eu quero ainda te incentivar. Marcos, eu não tenho coragem, não estou conseguindo digitar aqui agora. Mas vai lá no nosso Instagram, na nossa igreja, ministério.idepes. Entre em contato lá, porque a nossa igreja irá entrar em contato com você. Nós queremos ter você fazendo parte dessa família. Nós queremos ter você fazendo parte dessa imersão na graça de Deus. Eu quero te convidar e te incentivar. Não tenha medo. Vá agora lá no Instagram da nossa igreja. Manda um direct agora lá, porque nós iremos entrar em contato com você. Eu te convido. Viva imerso nessa graça. Viva imerso no lugar secreto.